Existem meios judiciais, né, para tudo se resolver. A gente nunca aqui estimula que as coisas sejam resolvidas com as próprias mãos, porque podem acabar dando nisso, em grandes tragédias. E nesse caso aí envolvendo duas crianças. E quando a gente fala de crianças, né, gente? Crianças brigam, discutem, daqui a pouco estão ali conversando de novo, interagindo. Aliás, dando um grande exemplo para nós adultos, que muitas vezes não sabemos nos comportar tão bem em sociedade. Os dois estavam errados ali naquele caso. É triste, é lamentável o quanto nós deveríamos dar exemplo nestas horas para as nossas crianças. Mas, infelizmente, isso mostra o quanto ainda temos que aprender. Mas fico alerta, nunca resolva nada com as próprias mãos. Recorra à justiça, recorra aos órgãos que podem fazer isso, porque pode acabar numa tragédia. E agora a gente conta para você que os distritos industriais de Bauru foram alvo de uma reunião pública na Câmara Municipal nesta quarta-feira. E o objetivo foi debater ações para melhorar a infraestrutura nesses locais. A reunião pública foi chamada pela vereadora Chiara Ranieri. O objetivo do encontro foi discutir temas relacionados aos 4 distritos industriais de Bauru. Ficam neles, atualmente, 210 empresas. Os problemas são enormes. Vão desde a falta de hidrantes, buracos que ocupam grande parte das ruas, segurança deficiente e até mato alto. Outros também assustam. Tem um distrito que tem essa situação, né, que avançou um pouquinho no governo passado. Então, assim, algumas áreas receberam, né, a titularidade, está resolvida a questão, mas nós temos outras situações também que ainda não estão resolvidas. Nós temos também uma questão importante, que é com relação à quantidade de áreas, né, para a expansão do parque industrial da cidade de Bauru. E aí a gente fala tanto na questão da expansão das empresas que aqui já estão, que precisam de áreas e muitas vezes estão buscando cidades vizinhas, como também novas empresas, né? A gente sonha que Bauru seja uma cidade atrativa a grandes empresas, né? Que a gente vai receber grandes indústrias aqui em Bauru. E esse sonho vai sempre sendo colocado para um momento posterior e a gente precisa discutir isso. Em ambiente virtual, Charles D'Angelos, secretário de Desenvolvimento Econômico, disse que empresários que conseguiram áreas nos distritos para instalar as empresas, por lei, ficam 10 anos sem pagar o IPTU. Depois, eles não fazem a solicitação definitiva do imóvel e continuam sem pagar o imposto. A gente já passa 10 anos sem cobrar o IPTU. Por quê? Porque o IPTU não tem como o município cobrar dele mesmo, já que é uma área cedida até virar lei para que essa área, né, tenha um dono, né? Então, empresas que já retiraram a matrícula individualizada do distrito agora, nós temos muito poucas empresas que aconteceu por causa de vários fatores, de mudança de governo, de não ter ninguém para, né, correr atrás. E a gente sabe que houve uma movimentação muito grande dos próprios empresários para conseguir isso daí. Isso foi muito importante. Os próprios empresários que pagaram às vezes até do seu bolso uma matrícula de 100, 200 reais, porque a prefeitura não tinha um processo para fazer isso. Durante a entrevista, o secretário citou um fato preocupante. No ano passado, a SEDECOM teve problemas com o sistema de informática. Dados foram perdidos e a pasta trabalha hoje no escuro em relação aos dados dos 4 distritos industriais. Eu acho que não é, vamos dizer assim, novidade para ninguém, mas nós tivemos uma perda de dados dentro do nosso sistema integrado e a SEDECOM tinha muitos dados lá dentro, que nós estamos tendo que levantar vários desses dados. Mas como que nós temos feito esse trabalho? Nós temos feito esse trabalho dentro de um tripé. Esse tripé, ele comporta um primeiro diagnóstico, depois um prognóstico e depois para a gente definir as diretrizes que nós vamos atuar quando nós falamos sobre distrito industrial. Ainda sem grandes planos e dependendo de recursos, a nova administração vai estudar os 4 distritos. Porém, a falta de dinheiro para melhorias nessas áreas preocupa. Quantas empresas com lei de doação definitiva nós temos? Quantas empresas estão aguardando o prazo de 10 anos? Essas empresas, as empresas que já possuem prazo de 10 anos, mas que não solicitaram doação ainda. Nós estamos fazendo esse levantamento estratégico, esse diagnóstico, esse prognóstico primeiro.
né? Primeiro um diagnóstico, depois o prognóstico para saber como é que está tudo, para depois a gente definir as diretrizes. Pela experiência que temos, a gente acredita que ficará entre 6 e 8 milhões de reais. Executar de 2 nesses 4 distritos é 30 milhões de reais. Tá? O orçamento que nós temos, a prefeitura deixado para ser executado para esse, que veio depois, tá? 420 mil reais. Mesmo com problemas seríssimos nos 4 distritos já existentes, o município até planejou o 5º, que chegou a ser chamado de mega distrito. A área fica ao lado do quilômetro 340 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, na pista sentido Marília. A prefeitura sequer tem a posse da área. Hoje nós não temos realmente a documentação de propriedade do terreno. Olha que a gente pega o processo do Distrito 5, a gente se depara que existem pendências que o município não é dono da área do Distrito 5 ainda. Como os 4 distritos, sujeitos à ineficiência pública, apresentam problemas e soluções complicadas. O 5º pode ter um outro destino. Não teria condição de a gente transformar, por exemplo, no 5, e eu já vou falar dele, num loteamento industrial particular, aonde a prefeitura entra com uma parceria, mas vem uma empresa especializada, uma empresa que é capaz de fazer a gestão desse loteamento, aonde o mix dessas empresas, dessas indústrias a serem instaladas, elas serão conversadas com a prefeitura, com a SEDECOM, para que a gente possa analisar um mix dessas empresas. Nós temos terra que nós podemos transformar em loteamentos industrial hoje, né? Há terrenos públicos industriais para isso. Bauru é a nossa cidade, né? É a cidade que a gente quer realmente que tenha o desenvolvimento, o protagonismo. É a cidade que oferece as melhores condições de mão de obra, né? Nós temos uma escola Senai, nós temos várias universidades, vários colégios técnicos. Então é uma cidade que tem vantagens, né? E que não são só essas vantagens que vão garantir tudo isso. Então a gente precisa discutir as outras condições que possam também oferecer garantias de que Bauru seja a cidade mais atrativa para as grandes indústrias.